Sei. Acho que agora, com fé em Deus, vai funcionar. Bom dia novamente, minha gente. Bom dia. Dia. Dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos começar nossa aula de processo penal. Deu uma travada, eu voltei aqui. Espero que agora o computador vai e que vai. Vamos lá, vamos continuar nossa aulinha de processo penal. Na semana passada, nós falamos de inquérito policial, investigação preliminar, e na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender a ação penal. A ação penal é muito importante para nós aqui do processo penal. E aí, Professora, vou interromper só um minutinho, mas é porque deixa eu acho, senão a senhora vai dar continuidade aí, mas tem certeza que a gente já tem que começar a ação penal? Porque eu marquei aqui que a gente parou nas características do inquérito. A senhora até colocou a data de continuidade. Eu não terminei falando Eu não falei do prazo do inquérito policial, e depois falei do relatório do inquérito policial, e terminou o inquérito policial na aula passada? Porque eu pensei que a gente tinha parado na sétima característica, que até a senhora falou assim, olha, eu vou colocar a data aqui do dia 17 para mim saber que a gente parou aqui para a próxima aula. Mas não, dia 17 foi semana passada, aí a gente continuou na semana passada do dia 17, não foi? Aí do dia 17, então a aula Tá, passada que você perdeu, que a aula passada a gente continuou aquela lá que estava um amarelinho no 17, não era? tá bom, isso, tá Deixa eu bom. só para, gente, só para o seguro morre de velho, né? Então se a Fê estiver falando e eu tiver aqui que tiver desorientada aqui, gente, porque vocês me perdoem, eu vou voltar lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Fê. Talvez eu me confundi. Ah, mas eu acho mais fácil eu, porque como eu dou aula de manhã e à noite, isso aqui professor é todo meio doido. E eu fujo à regra, eu sou a única certa na faculdade. O resto é doido. Então, como eu não quero me contaminar com esse povo maluco, eu ainda tenho um pouco de sanidade, né? Eu ainda, quando o aluno me fala, eu ainda vou dar uma olhadinha. Então, vamos esperar um pouquinho. Quero saber cadê essa galera aí que tá todo mundo dormindo. Já falei para vocês não assistirem a aula deitado na cama, porque senão vocês vão dormir. Então, a gente está falando de inquérito policial, deve ser isso aqui, ó. Inquérito policial, deixa eu ver qual que foi. Semana passada foi dia 20, foi dia 17, né? Então, deixa eu colocar na busca aqui, vocês não estão vendo nada, tá? Só eu que estou vendo. Unidade 2, processo penal. Aí, falando aqui, eu vou lembrar da aula passada. Vai abrir meu Word. Ah, então. E aí eu estava falando para vocês que a prova vai ser dia 5 e dia 6. Ó, e aí a gente vai deixar a prova 48 horas no ar, vai ter tempo suficiente para vocês fazerem a prova, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Semana que vem eu vou falar quais são os tópicos para vocês estudarem. E aí vai dar tudo certo. Ó, vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu acredito que eu dei na aula passada. Falei que o inquérito policial não tem nulidades, já que não é um processo, é um procedimento. Falei da letra morta, que é a incomunicabilidade do indiciado. Falei que como pode começar o inquérito policial, pode ser de ofício, pode ser por provocação, denúncia anônima. Quais são as diligências do delegado, ó. Aí falei que Ah, é existem verdade. prazo. Ah, então beleza, então estou tranquilo. Você fez o meu coração tá espumar.
encerra o inquérito policial. Beleza. Então, esse aqui eu posso fechar. Vamos para a aula de hoje, então, Fernando. Faz isso com o meu coração, ele é fraco, tá? Já passou por muita angústia agora. Então, vamos começar aqui, deixando para vocês, então, me avisem, anota no caderno aí, Fernando, você que anota. Coloca que semana que vem eu vou passar os tópicos para vocês das coisas que eu vou pedir para vocês na prova. Então, a gente está aqui numa boa, vamos começar aqui nossa aula. Vou ativar o mudo de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Eu vou deixar para vocês esse resumo que eu fiz aqui, e eu uso o resumo mais para me orientar, porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente falar, e eu posso me perder. Outra coisa, pessoal, sempre costumem a ler a apostila antes da aula, para que seja a aula uma revisão para vocês, e aí vocês tenham subsídios para poder fazer perguntas. Certinho? Então vamos lá. O que é ação penal? Olhem aqui para mim. Para que eu preciso estudar ação penal? O que isso vai mudar na prática na minha vida? Olha só. A ação penal, ela serve para movimentar o judiciário, avisando que existiu um crime e que esse crime deve ser punido. A gente tem a pena lá, que pode ser uma pena corporal, né? Que vai tirar a liberdade da pessoa, seja total, como um regime fechado, ou pode ser uma liberdade parcial. Não frequentar determinados lugares, não pode sair final de semana, né? Mais ou menos virar estudante de direito, né? Que é tanta coisa para estudar que não dá tempo de sair. E aí, essa pena pode ser corporal ou essa pena pode ser patrimonial, perder dinheiro, bens confiscados, multa, etc. A ação penal, ela vai fazer com que o judiciário se movimente e aquela pessoa passe por um processo para que no final ela possa ser condenada ou absolvida. Essa ação penal, ela vai ter algumas características importantes. Primeira coisa que a gente precisa analisar na ação penal é quem que é o titular da ação penal. A gente sabe que, por vezes, quem vai ter a legitimidade de propor a ação penal é o Ministério Público. E algumas vezes, quem tem essa legitimidade de movimentar o judiciário é a própria vítima, acompanhada do advogado. Olha só que interessante. Então, vamos pensar que a gente está sentado lá no nosso escritório, eis que chega um cliente contando para a gente que ele foi vítima de um crime. Aí ele, doutor, eu fui vítima de um crime. Lá na internet, eu fui entrar lá na minha página do Instagram, do Facebook, eis que uma pessoa lá, um vizinho, escreveu um monte de coisa na minha foto. Oi! Eu só tô vendo você. Você botou algum slide? Eu até troquei, tava no celular, vim pro PC, e eu não tô vendo nada. E eu sou nada, Michelle. Desculpa. Oh, me senti agora não sei mal. se o pessoal tá vendo, mas eu saí do celular, vim em outro lugar e tô vendo só você. É para vocês só me verem, eu estou carente. Não sei o pessoal. Não, mas eu ainda não projetei. Eu vou projetar o código. Então. Obrigada. Então. Era para projetar o código. Obrigada. Desculpa. Só quis te encher o saco. Eu não estou vendo nada, só estou vendo você. Olha isso. Deixa então eu projetar aqui o código, que eu estou achando que eu estou projetando o código. Então vamos pensar que o cliente senta na nossa frente e fala: doutora, fui vítima de um crime. Me colocaram um monte de coisa lá no Facebook. Eu sou dono de uma lojinha que vendo pão de queijo. Que delícia. Eu vendo pão de queijo. E aí colocaram que meu pão de queijo é uma porcaria, que eu sou uma porcaria, que
falou um monte de mim, doutor. E agora, o que eu faço? Ponto. E nós, advogados, a gente tem que saber, ou nós, promotores de justiça, temos que saber o que fazer com esse cliente. Será que a gente dá uma procuração para ele assinar e fala assim, agora é comigo, pode deixar que eu vou movimentar a máquina judiciária e essa pessoa vai sofrer as reprimendas do direito penal. Ele vai ser processado e condenado por injúria, por calúnia, por difamação. Não sei qual foi o crime contra a honra, preciso analisar a postagem no Facebook. Ou será que vamos pegar na mão desse indivíduo que sofreu essa vítima e vamos fazer um boletim de ocorrência ou vamos fazer uma representação para que o Ministério Público haja nesse caso? Olha só, então o estudo da ação penal, ele serve para nos orientar quem que pode movimentar a máquina judiciária nesse caso. E, gente, é muito simples a gente conseguir diferenciar quando é caso de ação com o Ministério Público atuando ou com a vítima. Para isso, existem dois tipos de ação penal. E o nome da ação penal, iniciando aqui, ajuda muito a gente. Nós temos dois grandes ramos. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Vejam, os crimes estão lá no Código Penal, mas quem que pode processar alguém por ter cometido esse crime? Se for na ação penal pública, é o Ministério Público que é o titular da ação. A Constituição Federal dá esse poder para ele, em defesa da sociedade, processar aquela pessoa para que ela seja punida. Crime de homicídio, roubo, estelionato, vamos fazer uma estatística aqui que eu tirei da minha cabeça. 99% dos casos é o Ministério Público quem vai acionar a justiça. Nós, como advogados, a gente geralmente está nesses 99%, do outro lado, defendendo aquele que foi acusado. Mas quem procura a justiça para que a ação penal se inicie é o Ministério Público. 99% dos casos, eu disse. Mas tem 1% dos casos que nós vamos chamar de ação penal privada. O nome já ajuda demais. Na ação penal privada, pessoal, quem vai movimentar a justiça e dizer, infringiu a lei, ele precisa ser condenado, vai ser a vítima, a própria vítima, e representada pelo seu advogado. A vítima sozinha não vai conseguir fazer nada. Quem vai fazer isso vai ser o advogado. Quando o advogado propõe essa ação penal, pedindo providências da justiça para que a vítima tenha aquela sensação de que o réu foi punido, né, que ela vai pedir a punição de alguém, nós vamos chamar de queixa-crime. Quando é o Ministério Público, nós vamos chamar de denúncia. Ministério Público denúncia, vítima queixa-crime. E como que a gente faz para saber, dentro da imensidão de tipos penais, quem que é o titular da ação penal? É simples, pessoal, simples, simples, simples. Olha só, como eu disse para vocês, que o Ministério Público tem 99% de legitimidade para propor ação penal, várias vezes é o Ministério Público, não vai aparecer nada na lei. Vai estar lá a lei só falando quais são os crimes e como que esse crime pode ser, e como que esse crime acontece, qual que é a pena. E naquele 1% é vagabundo, como diz o doutrinador Wesley, safadão, que vai ser ação penal privada, vai aparecer no código a seguinte expressão:
essa ação se procede mediante queixa. Apareceu isso, pronto, já sei que sai da regra geral, que é o Ministério Público, e quem vai propor a ação vai ser a vítima, representada pelo seu advogado. Mas não para por aí. O Ministério Público, quando ele propõe a denúncia, quando as ações do Ministério Público são ações públicas e ele vai agir em defesa da sociedade, o legislador ainda deu alguma observação para ele. Vai dizer assim: Ministério Público, vai ter vezes que você pode entrar com a ação penal, com a denúncia, a partir do momento que você souber e tiver convencimento que esse crime aconteceu. Pode ser pelo inquérito policial, pode ser de qualquer forma. Você tomou conhecimento, pode propor a sua denúncia. Porém, vai ter algumas situações na vida em que, ocorrendo o crime, peraí, pessoal, eu tenho um deslocamento aqui no maxilar. Ocorrendo um crime, você está de mãos atadas. Você precisa que a vítima te autorize a propor-ação. Esse tipo de ação nós vamos chamar de ação penal pública condicionada. Qual que é essa condição? Que a vítima represente. Tem mais outra condição que essa outra condição ali é um pouco mais difícil de acontecer e na hora certa nós vamos falar. Mas o Ministério Público, então, ele vai ter ação penal pública incondicionada, não precisa de condição nenhuma, e a condicionada representação. Nesse caso, ele precisa que a vítima represente, faça um pedido para que esse processo se inicie. Nesse caso, o Ministério Público vai estar lá de mãos atadas aguardando. Mas também no caso de representação, o legislador vai sinalizar, ele vai dizer: esse crime se procede mediante representação da vítima. Por exemplo, aqui para nós, lesão corporal de natureza leve. No Código Penal vai estar lá, lesão corporal de natureza leve. E lá na Lei 9.099 de 95 vai estar escrito assim: esse crime se procede mediante representação. Então, chegou ao conhecimento do Ministério Público um crime de lesão corporal de natureza leve, imagina uma briga de bar, que não teve facada, não teve nada, só teve murro, pontapé. E aí o laudo do IML saiu que a pessoa teve lesão corporal de natureza leve. Essa pessoa, ela vai ter um prazo de 6 meses do conhecimento da autoria do fato para poder representar. Se ela, dentro desse período, representou, o Ministério Público propõe ação penal. Se ela não representou nesse prazo decadencial, o direito decai. Então, o Ministério Público não pode processar. Mas se a ação for penal pública incondicionada, nesse caso, o Ministério Público não precisa ter contato com a vítima. A vítima pode ter até morrido. Caso de homicídio, o Ministério Público não precisa de nenhuma condição para agir. E aí, como que eu descubro, professora? Como que eu descubro? Lendo a lei. Se o código não disser nada, o Ministério Público vai agir de forma ilimitada. Ele pode propor ação. Se o código estiver dizendo que esse caso se procede mediante representação, o Ministério Público precisa aguardar a representação, se é que vai ter. Caso de queixa-crime, caso de ação penal privada, o Ministério Público não propõe, é a própria vítima. E aí vai estar escrito na lei que se procede mediante queixa-crime. A lei vai deixar bem claro para nós. Uma crítica aqui, né, é que tem muitos crimes no Código Penal que poderiam ser mediante representação ou queixa-crime.
porque raramente as pessoas vão atrás disso, né? Então vamos lá, vamos fazer só aqui uma demonstração para vocês, para a gente identificar no código. Vamos pensar que chega um cliente lá no nosso escritório e fala assim, doutora, peraí, deixa eu só achar o artigo primeiro. Deixa eu colocar aqui, abandono. Vou colocar assim. Ah, não, eu estou no Código de Processo Penal, desculpa, gente. É aqui, esse aqui, o penal. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Vamos pensar, né? Tá lá a doutora Michele no escritório dela, tá a doutora Michele no escritório dela, bela e formosa, achando que ela só ia fazer direito tributário. Eis que chega uma pessoa, uma vizinha dela, e fala assim: doutora, tudo bem? Então, olha só, lá na minha casa, todo dia estão abandonando animais, né? Todo dia estão abandonando animais, né? Estão abandonando cachorrinhos, filhotinhos lá. E aí a Michele fala, é Lulu da Pomerânia? Pomerânia que fala, né? Aquele cachorrinho que custa 5 mil reais? Não, não. Vira-lata. Estão abandonando vira-lata, tomba-lata, fura-saco, corta-lixo. E aí a Michele vai falar, puxa, ela falou, então, eu ouvi dizer, a vizinha da Michele, eu ouvi dizer que lá no artigo 164 do Código Penal tem uma punição para quem faz isso. E eu sei muito bem quem está fazendo isso é o outro vizinho. Aí a Michele faz uma cara de paisagem, entra no código e lê aqui, né? Que a gente não sabe de cor nada do código. Aí vai estar lá. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. E resultou prejuízo? A Michele falou, eu tive que comprar ração, eu tive que, tadinho do bichinho, né, deixar no abandono, comprei ração, tive que passar remédio nele, estava todo cheio de sarna, esses bichinhos, então me causou, eu tive que gastar. Aí, a detenção nesse crime, ó, de 15 dias a 6 meses ou multa. E aí, a gente fica pensando, poxa, mas será que é o Ministério Público quem vai propor ação? Aí vejam logo aqui abaixo, ó. Tenho 3 crimes, aí vai estar escrito aqui, ação penal. Ó, ação penal. No caso do artigo 163, qual que é o artigo 163? É o de cima. Qual que é o de cima? Vamos ver, qual que é o crime de cima? Dano qualificado. A gente quer saber o do animal. No caso do artigo 163 e do artigo 164. 164 é o do abandono de animais. Somente se procede mediante queixa. Olha aqui o código nos dizendo qual que é o tipo de ação penal. Aqui eu tenho uma ação penal privada. Ação penal privada. Significa que é a própria vítima que vai propor. Nesse caso, o que a gente faz? A gente vai, fecha o preço de uma queixa-crime, que não é barata, deve custar uns 4 mil, e aí tem que olhar lá na tabela da OAB, no site da OAB, tá lá a tabela de honorários, aí a gente vê. Mas a gente fecha aqui com o cliente, pega uma procuração dela e a gente propõe uma queixa-crime. Nessa queixa-crime, a gente vai pedir a punição dessa pessoa pelo crime de abandonar animais em terreno alheio e também vamos pedir a reparação do dano pelo o que ela gastou ali na casa dela, né? Ótimo. Mas e no caso de ação penal pública condicionada à representação? Para ficar fácil, já que eu falei para vocês que tem que estar representação aqui,
Vamos ver. Vamos colocar representação no Código Penal. E aí os crimes estão a partir do artigo 121. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Representação. Ó. Perigo de contágio venéreo. Achei um exemplo aqui. Vamos ler esse tipo penal. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou que deva saber está contaminado. Olha só, é crime. Se a pessoa tem alguma doença venérea e sabe disso, ela expor a risco a outra pessoa, né? Imaginem só a situação que a pessoa tem sífilis, ela tem qualquer tipo de doença venérea e ela tem que chegar no parceiro e falar, olha, eu tenho esse tipo de doença, então a gente vai fazer um sexo seguro, usar camisinha, enfim. Tem que avisar aquela outra pessoa que ele está condenado, não, que ele está contaminado. E se ele não fizer isso, ó, ele está expondo alguém a esse contágio. E ele sabe, ele tem que saber que ele está contaminado. Olha só, ele vai ter uma punição, ó, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se a intenção do agente de transmitir a moléstia, às vezes ele não contou nada, mas ele não tinha intenção. Ele pensou, olha, não está manifestada, eu não sei nada de medicina, né? Mas vamos pensar que ele pensou. Eu tenho aqui a tal da gonorreia, e aí estou bem bonitinho aqui, não tem manifestação da doença. Então, vou ficar bem quietinho aqui. O crime vai ser esse daqui, detenção de 3 meses. Tá vendo que eu só exponho alguém a isso? A pessoa não precisa pegar, só expus a esse perigo de contágio, né? Vai ter um tipo de detenção. Mas essa intenção dele é transmitir, né? Ele tem a intenção que a pessoa pegue a doença. Aí aumenta a pena, ó, reclusão de 1 a 4 anos. Se o cliente, então, nos procura falando que isso aconteceu, né, essa situação aconteceu, e ela enganada ou ele enganado, falou, não, o amor imuniza, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu amo tanto essa pessoa não tem nada, olha que carinha linda dela, né? Não, o amor não imuniza, né, pessoal? Então a gente tem que se cuidar sempre, né? Para isso não acontecer. Mas essa pessoa se deixou levar e acreditou que aquela pessoa ali não tinha nada. E quando ela foi se examinar, ela verificou que ela já estava com essa doença e pegou do parceiro. E o parceiro sabia, não disse nada. Olha só. Como que faz? O que a gente faz com esse cliente que está sentado na nossa frente? Dá para propor queixa-crime? Não, infelizmente não dá. E por que não dá? Porque é uma ação penal pública, só que ela é condicionada à representação. Como que eu sei? Olha aqui o parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Esse representação significa trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. Então, nosso papel como advogado é fazer o quê? A gente pode redigir uma representação para ela. Representação, ela não tem forma prescrita em lei. A gente só faz uma folhinha lá dizendo, escrito em cima, representação. Eu, fulana de tal, residente domiciliada, não sei aonde, represento o acusado tal pelo crime do artigo 130. Ela pode fazer isso, assinar, e aí a gente pode ir na delegacia de polícia, pedir a abertura de um boletim de ocorrência e já fazer a juntada dessa representação. Ou nem quero ligar o computador. Posso ir com essa pessoa na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência e a gente já avisa, olha, eu quero já oferecer a representação. Então, já o escrivão já digita ali que ela, nesse ato, oferece representação. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa vai na delegacia de polícia
e faz um boletim de ocorrência. E esse crime depende de representação. Então, as pessoas falam assim para ela, olha, você tem 6 meses para representar. Mas a pessoa, né, a vítima, ela pode entender que ela tem que voltar lá daqui 6 meses. E aí ela perde o direito dela, porque em 6 meses. Então pode ser representar até na hora. Representa na hora. Porque se ela for esperar passar 6 meses, decaiu o direito. Beleza, pessoal? Essa aqui, então, foi a principal divisão. E ela vai estar escrita no Código Penal, nós vamos ler juntos. A apostila ela traz também, só que eu acho mais simples a gente ver aqui no código. Então vejam aí, no artigo 100 do Código Penal, falando sobre a ação penal. Vocês estão acompanhando, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo bem? Tem alguém aí? Bem, professora. Estão conseguindo Tá entender? tudo ótimo, professor. Tudo ótimo, professora. Legal. Sim, professora. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, eu estou tentando mostrar para vocês a parte prática disso aqui para ver se desperta mais a nossa atenção para a gente lembrar, tá? Então, já já eu vou para a apostila, mostro quais são os tópicos e a gente comenta. No Código Penal, não estou falando do Código de Processo, nós vamos ver que o legislador, ele trouxe de forma explícita, bem explicadinho para a gente, nos mínimos detalhes, o que é uma ação penal. Olha só que facinho. A gente vai lá no Código Penal e no artigo 100 vai estar escrito assim: a ação pública e de iniciativa privada. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Olha só, a regra é pública, salvo quando a lei declara que ela é do ofendido, que a gente sabe que vai estar escrito que está queixa-crime, né? Então, olha o artigo 100 salvando nossa vida. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido. Olha o que eu falei para vocês. Quando a lei exigir, como no caso do contágio por doença venérea, que a gente viu, representação do ofendido. Essa daqui, dentro da ação penal pública, que a gente chama de condicionada, é 99%. Vejam que dentro da ação penal pública, poucas vezes a gente vai encontrar representação, mas quando dentro da ação penal pública, poucas vezes a gente vai ter alguma condição para o Ministério Público agir. Geralmente ele age sem precisar da vítima, mas quando encontra, a maioria das vezes é aqui, ó, representação do ofendido. Mas algumas vezes a gente vai encontrar a tal da requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça significa, a gente vai chegar lá, mas tendo alguma notícia, né, de algum crime contra a honra, contra o presidente da República, o ministro da Justiça pode requisitar, e essa requisição é uma ordem, para que o Ministério Público atue nesse caso, né? Então, a gente vai lá, crimes contra a honra do presidente da República, o Ministério Público vai fazer, então, o ministro da Justiça, então, ele vai analisar se é o caso de processar ou não. Nós vamos chegar nessa parte daqui a pouco. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Às vezes o ofendido pode ser menor de idade, incapaz, então algumas pessoas, que nós vamos ver já quem são, podem propor a ação representando o ofendido. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Que é isso? O Ministério Público, nas ações penais públicas, ele tem um prazo para entrar com essa ação.
E aí o legislador, ele criou uma espécie de controle, como se a vítima tivesse ali, do lado do Ministério Público, dizendo assim: estou aqui do seu lado, eu quero a justiça sendo feita. Se você deixar o prazo passar e engavetar essa ação, eu estou aqui. E eu estou aqui para te cobrar, mais ou menos isso. O que significa? Se o Ministério Público perder os prazos, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, a própria vítima contrata um advogado e ela pode entrar com essa ação no lugar do Ministério Público. Nós vamos chamar de ação penal privada subsidiária da pública. Vamos pensar num crime de homicídio. Já está tudo investigado, só falta o Ministério Público entrar com a ação, mas ele engaveta a ação, né? A família da vítima, porque a vítima morreu, né, no caso de homicídio, pode então propor essa ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. E aí vai ser um Deus nos acuda, porque o Ministério Público vai acordar rapidinho, já que ele não pode deixar de fazer um dever que é dele. Mas o código está falando assim: Ministério Público, se você não agir, a vítima vai agir por você. Isso é lindo, mas na prática é raro de acontecer. Olha lá. Então não confundam isso com um assistente de acusação, né? Muitas vezes a gente vê, né, vários casos de repercussão na televisão em que a família da vítima contrata um advogado para participar. E esse advogado atua juntamente com o Ministério Público. Nesse caso, a gente chama de assistente de acusação. O advogado está ali em nome da família. Não é o caso aqui. Nesse caso, o Ministério Público não fez o que ele deveria fazer e a vítima toma essa ação para ela. Maravilha? Então, essa é a ação penal privada, pode acontecer nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Está aqui no nosso Código Penal e também está escrito lá na Constituição. No caso de morte do ofendido, ou seja, da vítima, ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, aí a gente vai ter que lembrar lá do direito civil, casos de morte presumida, de ausência, a pessoa foi comprar um cigarro, nunca mais voltou, pessoa morreu ou está ausente, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir na ação passa ao CAD. CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Essas pessoas aqui, elas agem no lugar da vítima nesses casos aqui, para propor queixa-crime, para propor representação ou para propor ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Eu sempre inverto. Mas eu não deixo vocês inverterem na prova, mas eu inverto. Então, onde a vítima pode aparecer, se ela não tiver aqui entre nós, por algum problema, né? O CAD pode oferecer. CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Maravilha. Então, essa daqui é a parte importante do Código Penal. Ela vai trazer para a gente uma parte muito importante do direito penal aqui para nós, do direito processual penal. Mas vamos aqui para nossa apostila, vamos para nossa apostila e daqui a pouco faz o intervalo. Tá tudo bem aí por enquanto, pessoal? Vejam aqui que legal que são, que legal que a gente consegue identificar quais são os tipos de ação penal privada. Lembrando que o direito processual penal, ele serve para dizer para a gente como que a gente acessa a justiça. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, que vai mostrar para a gente aqui uma parte que eu entendo que está mais fácil. Para a gente, então, começar a tratar desse assunto, eu fiz uma parte global aqui, expliquei todos os tipos de ações que tem, e agora nós vamos para o
particular. Falamos do global, vamos para as espécies. Primeiro a gente trata de ação pública, depois quando ela tem representação e depois a gente trata da ação penal privada. Vocês já sabem como identificar cada uma delas, mas vamos agora falar um pouquinho de cada uma delas. Olha lá, ação penal. O que eu trouxe aqui para vocês? De acordo com o sujeito que a promove, aquela pessoa que vai lá na justiça, bater na porta da justiça, a ação pode ser considerada pública, se proposta pelo Ministério Público, ou privada, se proposta pelo ofendido ou vítima. A ação pública é iniciada pelo Ministério Público mediante o oferecimento de denúncia. Denúncia é a peça do Ministério Público. A peça da vítima ou do ofendido, como o Código trata, é queixa-crime. Só quem oferece denúncia é o Ministério Público. Então, quando vocês falam assim, vocês não, né? Todos nós falamos assim, eu denunciei lá na delegacia de polícia. Tecnicamente, você fez uma notícia-crime, né? Denúncia só se você for membro do MP, que é uma maravilha, né? Inicial de uns 30 mil, depois de 2 anos é vitalício, irredutibilidade de salário, inamovibilidade, é uma maravilha. Enfia o dedo na cara do réu, enfia o dedo na cara do Elias Maluco, desse não dá mais, né? Que a gente viu que morreu. Mas, e ainda que bom que não é ele que condena, quem condena é o juiz, ele acusa. Esse daqui é o Ministério Público. A ação penal pública incondicionada, então, o oferecimento da denúncia não se subordina a qualquer manifestação de vontade da vítima. O nome ajuda bastante. Se é incondicionado, eu não preciso de nenhuma condição. Ele tendo o Ministério Público tendo notícia do crime, indícios de autoria, só indícios, e prova da materialidade, ele já pode entrar com a ação penal. E se a ação penal for condicionada, nós falamos ação penal pública condicionada. Para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público depende do implemento de uma condição, que é a manifestação de vontade da vítima, que pode ser representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Depois eu vou dar um exemplo engraçado da requisição do ministro da Justiça. Olha lá, princípios. Lembrem-se que os princípios eles vão sempre nortear, vão ficar lá orientando a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal ela é sempre orientada pelos princípios. Então, quem sabe os princípios da matéria, sabe mais da metade da matéria. Então, sempre estudem os princípios. Vamos lá, os princípios da ação pública. Primeiro, obrigatoriedade. Primeiro princípio, princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público tem o dever de oferecer a denúncia sempre que presente os indícios de autoria e prova da existência da infração penal. Então, o que isso quer dizer? É obrigado o Ministério Público a oferecer uma denúncia? Depende. Se tiver indício de autoria e prova que o crime aconteceu, sim. Mas ele também pode não oferecer. Se não tivesse, aquilo ali não for crime. Chega a notícia lá do inquérito policial que uma pessoa foi pega com uma camisa do Corinthians andando na rua. Por mais absurdo que isso possa parecer, pessoal, não é crime. Então, a hora que chega lá para o Ministério Público oferecer a denúncia, o que faltou aqui? Materialidade. Eu preciso que tenha uma tipicidade na lei dizendo que é proibido na nossa lei, proibido no nosso ordenamento jurídico a pessoa colocar a camisa do Corinthians e sair na rua. Se não tem, não é crime. Então, o Ministério Público
ele não é obrigado, ele só é obrigado a partir do momento em que a pessoa praticou um crime. E eu tenho indício que aquela pessoa é autora do crime. Beleza? Obrigatoriedade. Depois, isso aqui é importante para nós. Indisponibilidade. Alguém quer se manifestar? Fala assim, professor, eu concordo com a senhora. Sim, professor, tem uma pergunta referente a essa obrigatoriedade. Se entrar nas excludentes de ilicitude, ele é obrigado a apresentar também ou fica a critério dele? Excludente de ilicitude, se tiver provado ali a excludente, que é muito difícil, não existe crime. Porque se a gente está falando excludente de ilicitude, exclui o crime. Então não tem crime. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Então, exclui a ilicitude e nós não temos crime. Na maioria das vezes, o que acontece? Se o promotor não se convencer que foi acobertado por uma excludente de ilicitude, ele processa e deixa que o réu prove que ele agiu em excludente de ilicitude, provando que ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito. Ele, então, vai ser absolvido do crime, porque excludente de ilicitude exclui o crime, não existe crime, entendeu? A maioria das vezes a pessoa não consegue provar. Se já tiver provado ali, o Ministério Público vai promover, então, o arquivamento do inquérito policial. Quando vir inquérito policial, entendeu? Mas vamos colocar ali que é muito raro o Ministério Público se convencer da excludente, mas quando se convence, ele não é obrigado. Ele só é obrigado, que tiver presentes indício de autoria e existência de infração penal. Infração penal não se forma se tiver uma excludente de ilicitude. Inclusive, eu estou dando aula, pessoal, na terça-noite, eu estou dando aula sobre teoria do crime, que é justamente isso, o que o colega perguntou. Qual que é o seu nome? Desculpa. Justamente o que ele perguntou. É excludente de ilicitude? O que é excludente de ilicitude? São as causas que excluem o segundo substrato do crime. Nós vamos ter fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, quem não se lembra da teoria do crime, se puder, assista a minha aula. É só pedir o link que eu mando para vocês. É de terça-noite. Beleza? É importante para a gente lembrar da teoria do crime. O ruim é que é uma matéria que a gente tem lá no primeiro semestre, então chega aqui no semestre de vocês, você já tem, a memória já vai começando a falhar. Então, por isso que tem que estudar bastante. Aqui eu não falei desse segundo princípio, já pulei. Indisponibilidade. O que significa isso? O Ministério Público não pode desistir da ação pública instaurada. Ele instaurou a ação pública, ele não pode desistir. Nem pode desistir do recurso interposto, já que o recurso é um desdobramento da ação, enquanto não terminar tudo que a gente está fazendo ali de mecanismos processuais fazem parte da ação. Não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição, caso em que o juiz pode ainda assim condenar o acusado. O que está querendo dizer da indisponibilidade? Se o Ministério Público ele viu que tinha autoria e materialidade do crime e propôs a ação penal, ele não pode desistir dessa ação penal. Ele precisa ir até o final da ação penal. Mas, se no meio do caminho ele perceber que não houve realmente o crime, como assim no meio do caminho? As provas que vão sendo colocadas no processo no momento da instrução processual, o Ministério Público se convence de que ali não teve um crime. Ali teve, por exemplo, uma excludente de culpabilidade, uma excludente de ilicitude ou uma excludente do fato típico. Nesse caso, o que o Ministério Público vai fazer? Ele pode pedir a absolvição do réu. Ele não é no interesse do Ministério Público que uma ação corra contra uma pessoa inocente. Ele defende a sociedade. Então, não interessa o Ministério Público inocente. O que quer dizer aqui?
Significa, o Ministério Público não pode desistir da ação e não desistir do recurso. Ele pede absolvição se o réu for inocente. Ponto. Vamos lembrar disso. Intranscendência. O que significa isso? A ação penal não pode passar da pessoa que cometeu uma infração penal. Então, se só aquela pessoa cometeu a infração penal ou ela cometeu em concurso de agentes, aquelas pessoas que são condenadas, aquelas pessoas que são processadas, não passam para frente sua condenação. A condenação só vai atingir aquela pessoa que está sendo processada. Ela pode morrer e vir outra pessoa cumprir a pena no lugar dela, o pai, a mãe, o irmão, não. Não passa da pessoa do condenado. Isso está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 45. A pena não passa da pessoa do condenado, porém, a obrigação de reparar o dano, não está escrito assim, né? Eu estou parafraseando, já que eu não vou lembrar do texto certinho. É assim, a pena não passará da pessoa do condenado, porém, a obrigação de reparar os danos podem ser estendidas aos sucessores a depender da herança. Então, aqui, houve uma condenação, a pessoa pegou 20 anos, e também uma ação civil pelo delito, e que a pessoa tem que pagar uma reparação de 50 mil reais. A pessoa morreu e não deixou bens. O que significa? A pena já era, extingue a punibilidade com a morte. E esses 50 mil que deve para a vítima? Se ele não deixou bens, não posso cobrar esses 50 mil da família. Quem tem que pagar seria os bens que essa pessoa deixou. Se ele não deixou nada, infelizmente, não vai pagar nada, a vítima não vai ter o seu ressarcimento. Por quê? Porque existe o princípio da intranscendência. Morto deixa a dívida? Eu sempre escuto essa. Morto deixa a dívida? Depende. Morto deixou bem? Deixou. Então, ele vai pagar com os bens que ele tem. E se ele não deixou nada, ele só deixou dívida, não é? Então, as dívidas vão se extinguir. O que não pode é ter um inventário, transferir casa, transferir carro e a vítima ficar a ver navios. Aí não pode. Primeiro paga as dívidas para depois transferir os bens. Né? Quando a gente faz o inventário, a primeira coisa que a gente vai declarar ali é se deixou dívidas ou não, porque as dívidas têm que ser pagas. Resumo da ópera, morto deixa a dívida? Sim, morto deixa a dívida. Continuando aqui. Divisibilidade da ação. Estou seguindo a apostila, né? No caso de concurso de agentes, ou seja, mais de um réu, o Ministério Público pode oferecer apenas denúncia contra os investigados e não contra os outros, desde que a respeito desses entenda não haver base suficiente para a propositura da ação, indício de autoria e prova da materialidade, ou prova da existência da infração. Isso acarreta, ao menos, em princípio, uma divisão da ação penal em relação aos seus agentes, pois o processo não seria deflagrado simultaneamente contra todos. Vou explicar para vocês. A ação penal pública, ela é divisível quanto aos réus. Vamos pensar que estão investigando na polícia, está lá no inquérito policial, réus que estão soltos, por exemplo, cinco pessoas participando de um crime de roubo. E aí o Ministério Público se convence pelo inquérito policial que 3 deles têm indício suficiente de autoria. 3. Os outros 2, a câmera de segurança não pegou, o delegado não conseguiu trazer para o inquérito provas suficientes. Então, por enquanto, o Ministério Público pode processar esses 3, denunciar esses 3, e os outros 2 devolvem o inquérito para a polícia pedindo novas diligências. Então, o processo se inicia com esses 2, com esses 3, e os outros que ainda não têm indício suficiente, continua na investigação. Essa aqui é a divisibilidade da ação penal. A hora que tiver subsídios
para incriminar aqueles dois lá, aí sim o Ministério Público propõe. Mas aí vai ser processos separados, processos diferentes. Essa aqui é a tal da divisibilidade. Então, esses foram aqui, eu estou colocando princípio de novo, o que é isso? Aqui, ação penal privada. Espera aí. Disponibilidade, ação penal privada. Terminamos, então, a ação penal pública. Nós vamos agora falar um pouquinho da ação penal privada. Mas antes, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um intervalinho de 20 minutos, são 9h35, 5 para as 10 a gente retorna, que eu preciso fazer um intervalinho aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá tudo bem? Vocês têm alguma pergunta até Tudo bem, pra professora? fazer? Oi, Tudo bem, professora. meninas! Que bom ver vocês aqui. Good morning. Vamos participando. Bom dia! Tudo bem? Ô, Professor. eu assistindo aula via vídeo, né? E eu achei que a aula era amanhã, ó. Amanhã eu não tenho aula com vocês, não. Amanhã minha aula é em Itapecerica. Pois é, e eu fiquei assistindo as aulas via YouTube, na televisão, e amanheci o dia assistindo vídeo. Oh, meu Deus, o que você fez para merecer isso? Nossa, Estudar nunca é demais. tá certo, Aí eu gente, tá certo. acordo todo assustado aqui, né? Acordo assustado quando eu vou ver o WhatsApp, tá lá, Marisa, aula de manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Não, mas é só um convite, pessoal. Eu gosto de convidar todo mundo para minha aula, que eu gosto de sala cheia. Quanto mais vocês perguntam, mais me forçam a estudar. Então, eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo legal, sempre atualizado. Então, eu convido todo mundo que quiser participar. Obrigado, professora. Até mais. Eu que agradeço. Então, vou fazer um intervalinho aqui, pessoal. 20 minutinhos eu estou de volta e a gente continua com essa matéria aqui que eu gosto muito, acho super legal. Até já, tá, pessoal? Um beijo para vocês, eu já Já, volto. professora. Até já. Professora.
Vamos voltar então para nossa aulinha. Estamos de volta, tudo bem aí? Alguma pergunta, pessoal, antes da gente retomar a aula? Vocês voltaram?
Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Sim. Sim. Então, vamos retomar. Estamos aqui, professora. Legal, galera, legal. Então, vamos a que viemos, então. Eu tenho, então, estou falando da ação penal pública. Ação penal pública. E eu vou mostrar para vocês aqui no Código de Processo Penal, no artigo 41, como que a ação penal pública deve ser confeccionada. Já está mostrando para vocês aí o Código de Processo Penal aqui, ó. E olha lá no artigo 41, o que está escrito? A denúncia ou a queixa, significa tanto faz se a ação for pública ou privada, a denúncia proposta pelo MP e a queixa pela vítima, conterá, o que vai precisar ter para essa denúncia ser aceita pelo juiz? A exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Então, tem que dizer de forma pormenorizada e individualizada o que aconteceu naquele dia do crime. Todas as circunstâncias. Então, tem que dizer que rua que foi, qual foi mais ou menos o horário, como que aconteceu o crime. Então, o Ministério Público precisa descrever, até porque a defesa só vai se defender do que está escrito ali na denúncia. Com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, ou seja, quem é, onde mora, características dele, né? Vai ter a qualificação, documentação dele, ou alguns esclarecimentos dos quais se possa identificá-lo. Então, se tem tatuagem, se não tem tatuagem, qual é a alcunha dele, o apelido notório dele, né? A classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Olha aqui, quando a gente fala em classificação do crime, aqui o Ministério Público vai dizer qual crime que ele entende que aconteceu ali. Olha só que interessante. O delegado, a hora que ele termina o inquérito policial, ele vai mandar o relatório para a Justiça. E aí o Ministério Público, em poder desse inquérito policial, vai propor essa denúncia conforme o artigo 41. Vamos pensar que o delegado de polícia entendeu que o crime foi de lesão corporal de natureza grave, pelas investigações. E o promotor de justiça, lendo o inquérito, ele se convence de que não se tratou de uma lesão corporal, mas de uma tentativa de homicídio. O Ministério Público tem total liberdade para mudar a classificação do crime realizada pelo delegado. Então, quando a gente vê, o delegado indiciou por crime X, se o promotor quiser, na hora de oferecer a denúncia, ele muda a classificação do crime e coloca a classificação que ele entender. Vamos lembrar que ele que é o titular da ação, então ele que vai decidir por qual crime ele vai processar. Então, fiquem atentos a essa modificação, a essa possibilidade de modificação do crime. Teve bastante polêmica até um tempo atrás sobre a história da primeira-dama que deixou a criança cair do prédio e tal, e a briga era, né, se é um homicídio culposo ou um abandono de incapaz com resultado morte. E o delegado acabou indiciando, né, pelo que eu vi na TV, né, por abandono de incapaz com resultado morte. Se o Ministério Público entender que não se tratou de abandono, ele pode processar, denunciar, ainda assim, pela tentativa de homicídio. Vai ser uma pena que a pena é menor, né? Mas ele pode entender que não se trata do abandono de incapaz. Nós vamos então ver como que essa situação vai se desenrolar, que eu acho que ainda não ofereceram a denúncia, não acompanhei. Mas se ele entender que o delegado está certo, processa por abandono de incapaz. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Ministério Público ele não está atrelado ao que o delegado colocou no inquérito, ele tem margem de ação total.
E olha aqui no artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Esse é o princípio da indisponibilidade da ação penal. Ele não pode desistir da ação, mas ele pode pedir a absolvição se ele entender que durante o processo não provou que aquela pessoa é a culpada ou existe, ela tem um álibi muito grande. Sim, ele pode pedir a absolvição. Então, ótimo. Como que eu faço denúncia ou queixa-crime, professora? Você vai encontrar lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Para a próxima aula, eu vou pedir para vocês lerem, né, começar a ler, que a gente vai terminar a ação penal na próxima aula. Hoje não vai dar tempo de terminar tudo, tem bastante coisa. Mas peço para que vocês leiam do artigo 24 em diante, até, vamos ver se vai dar tempo de falar de ação civil ex delito. Então, do dia 24 não, do artigo 24 até o 67, tem uma lida com bastante atenção, né? A gente precisa ler bastante código, 24 ao 67. Dei uma lida que vai ser legal e vocês já vão ver bastante diferenças. Maravilha, vou voltar aqui para o meu resuminho para vocês, para a gente falar um pouco da ação penal pública condicionada, que é essa aqui que vai causar na gente muitas dúvidas. Deixa eu mudar aqui então, vocês vão ver, e eu vou deixar para vocês daqui a pouquinho, junto com a aula gravada, eu vou deixar com vocês esse resumo que eu fiz para vocês, que na verdade eu recortei e colei da apostila, tá? Só para não perder o fio da meada, mas eu coloco algumas coisas, eu acrescento e também mudo a ordem do que eu falo. E o que é a tal da ação penal condicionada? Ela vai ter alguma condição. Essa condição tem nome. Ela vai ser representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça. Vamos lá. Então, a ação penal pública condicionada apresenta uma condição específica de procedibilidade, sem a qual o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Condição de procedimento, condição de procedibilidade. Sem ela, ele não oferece denúncia. Ou se oferecer, a defesa vai falar, opa, a lei manda ter representação. Cadê a representação? Não tenho. Excelência, extingue o processo. Acabou. Ele vai trabalhar sem ter êxito nenhum, né? Então, é importante que tenha representação ali. É imprescindível, na verdade. Vamos lá. Representação do ofendido. O titular, o ofendido ou a vítima. Se menor de 18 anos ou doente mental, essa titularidade passa para o seu representante legal, pai ou mãe. Se não houver colisão de interesses, ocasião em que o juiz nomeará um curador especial. O que significa isso, pessoal? A pessoa ela é menor de idade, menor de 18, ou ela é deficiente mental. Nesse caso, quem representa ela é o pai e a mãe, ou um curador, né? Se ela for um tutor. Não, tutor é para menor. Ou um curador, se ela for maior, só que incapaz mentalmente. Quem vai representar ela vai ser outra pessoa. Mas e se for essa outra pessoa que esteja sendo processada? Por exemplo, uma ação em que o próprio pai proferiu uma lesão corporal contra um filho. Ele vai representar contra ele? Não. Então, o que vai acontecer aqui? O juiz vai nomear essa figura aqui, ó, do curador especial. O curador especial nada mais é do que um representante da vítima que não pode, naquele momento, ser representada pelos pais. Na prática, é um advogado dativo que vai representar a vítima. Esse advogado, então, ele vai analisar e vai verificar se é o caso de oferecer representação ou não. Conversa com a vítima e vê se ela quer que aquela pessoa
seja processada. Então, é exceção da exceção. Quando o pai e a mãe não podem, já que o interesse dele está colidindo, a gente pega, o juiz nomeia um curador especial. E colidindo por quê? Não vai esperar que o próprio pai represente contra ele mesmo, né? Nunca vai acontecer isso. Por isso que a lei vai, nesse caso aqui, vai mandar uma outra pessoa idônea fazer isso, defendendo os interesses da vítima. Vindo a falecer o ofendido, ou declarado judicialmente ausente, aqui a gente tem morte real e morte presumida. Olha só como os institutos do direito civil vão ajudar a gente agora. A declaração de ausência é a morte presumida, morte sem corpo. A titularidade vai passar ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aí eu vou fazer uma pergunta bombástica aqui para vocês e nem a doutrina chega num acordo. Olha só. Se a pessoa for menor ou for deficiente, quem representa são os pais, desde que não haja colisão de interesses. Se houver, vai ser um curador especial. Bem, 2, se a pessoa morreu e ela ou tem uma decretação de ausência, morte sem corpo, pode ser com justificação, sem justificação, aí tem que lembrar lá das nossas aulas de direito civil, pessoas e bens. Enfim, essa pessoa morreu. Quem vai substituir para a procuração é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essas pessoas, então, vão ter um poder de processar outra pessoa, né? E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O cônjuge tem esse poder. Quem que é o cônjuge? Cônjuge é aquele que é casado com a vítima, casado no cartório. A pergunta é, e o companheiro? Será que eu posso colocar o companheiro aqui como mais uma pessoa a ter poderes para processar alguém na falta da vítima? Tempo, valendo R$1.000 nessa manhã de quinta-feira ensolarada. Companheiro, pode? Michele? Edmundo? Kátia? Não. Não, ponto. Não porque dou-lhe uma. E aí, galera? Eu... Não, professor, eu quero falar só não. Dá meio Não. ponto, então, meio ponto. Não. Meio Pronto, ponto. vamos lá. Eu vou completar, então. Não, eu vou falar não e de acordo, então, com a normativa, né, da Constituição. Que a lei é aquilo que está escrito. Meu Deus, Edmundo. Você vai ganhar R$1.000 aqui. Depois passa no Zap Glória. sua conta e te dou já os parabéns. Eu vou pedir para Michele depositar R$1.000 na sua conta hoje, porque você está de parabéns. Olha só, ele citou direitinho o princípio da legalidade. Se não está na lei, né? Que o companheiro também pode? Não pode. E por quê? Vamos lembrar do princípio também, né, gente? Que vai dizer o seguinte: não posso ter eu não posso interpretar contra o réu. Concorda que o companheiro é uma pessoa a mais para ferrar o réu, já que ele vai defender os interesses de uma vítima que morreu? Então, conforme disse o Edmundo aqui, se não está na lei, não cabe a gente enfiar mais uma pessoa ali, principalmente porque é contra o réu. Se fosse a favor do réu, aí nesse caso sim, a gente ia dizer, não, a favor pode tudo, mas contra, pessoal, é o que está na lei, pronto e acabou. Então, não podemos enfiar aqui de lambujem o companheiro. Somente quem está na lei aqui pode representar essa vítima numa eventual
Olha só, representar é que ele está representando e o instrumento é representação. Lembrando que representação é só um pedido para que essa vítima seja processada. Essa vítima não, esse réu. Vai ser assim ok, Ministério Público, desejo que essa pessoa seja processada. Posso enfiar gente que não está aí? Não, a lei deu o poder para esses 4 aqui processarem, na ausência da vítima. Então, certinho, parabéns, Edmundo. Uma ótima questão para a prova. Qual o prazo? Qual o prazo para que essa representação seja feita? Eu tenho um prazo, e esse prazo é decadencial de 6 meses. O pessoal aqui já estudou a prescrição e a decadência, e ó, a decadência aparecendo aqui. O que significa, pessoal? Eu tenho um prazo de 6 meses a partir, já vou mostrar no código, de eu saber quem que é o autor do fato criminoso. Eu tenho 6 meses para oferecer essa representação, para ir lá na delegacia, por exemplo, e dizer, eu quero que o fulano de tal seja processado. Quanto tempo? 6 meses. Passou um dia desses 6 meses, decai o direito de representação, ou seja, essa pessoa não vai ser mais processada. Então, a vítima tem que ficar esperta com esse prazo de 6 meses aqui, contados da data do conhecimento da autoria. Aí dá um pouco de dúvida, né? Poxa, não é do dia do crime? Depende, né? Se no dia do crime você sabe quem que é o autor da ofensa ao seu bem jurídico protegido, você já conta ali, já pode contar os 6 meses. Mas e se a pessoa, por exemplo, você estava na rua ali andando, numa boa, vem alguém, te atropela e foge. Você teve uma lesão corporal, você nem sabe o que aconteceu. Depois que você viu que lá no estabelecimento comercial que você estava passando na frente, tinha uma câmera de segurança, aí você consegue puxar essa placa e depois descobrir, depois de um tempão, quem que foi que te atropelou. Nesse caso, esses 6 meses conta só a partir do momento do conhecimento da autoria. Então, fiquem espertos aqui. Pode ser que você saiba na hora, pode ser que saiba depois quem que é o autor do crime. Por isso que o código vai falar, conhecimento da autoria. Então, a representação é uma autorização da vítima para que o processo se inicie e que a pessoa seja punida. Será que dá para retratar? Será que dá para desdizer? Ir lá na delegacia e falar assim, eu não quero mais que essa pessoa seja processada, perdoei, deixa para lá, é muita dor de cabeça. Dá sim, pessoal, dá. E o período da retratação, ele vai variar. Ele vai variar, não. Ele vai ser diferente dos 6 meses. Você tem 6 meses para oferecer a representação. Para retirar essa representação, se retratar, falar, não quero que ela seja processada, até o oferecimento da denúncia. Lembre-se, eu faço a representação e aí o Ministério Público já tem o meu ok para denunciar. Se até ele oferecer essa denúncia, eu retratar, ele já não pode mais. Então, o prazo é até o Ministério Público ofereceu a denúncia. Ofereceu? Acabou. Aí o processo vai seguir e eu não posso me retratar. E essa retratação da retratação? Vamos pensar assim, né? Vamos pensar que eu estava sentada lá na porta de casa, vendo o movimento, né? Verificando ali o que está rolando, batendo papo com a vizinhança. Eis que passa um motoqueiro mandando mensagem, pilotando a moto, capacete aqui. Eu já vi essa cena. Falei, nossa, moto já é difícil de pilotar. Ainda a pessoa mandando mensagem. E aí, o que aconteceu? O motoqueiro se desequilibra, cai com a moto em cima de mim, machuca a minha perna, queima a minha perna. Quem teve a perna já queimada, escapamento de moto, sabe a dor que é. E aí o motoqueiro, ai, por favor, desculpa.
Aí eu falo, você é louco, rapaz? Você estava pilotando a moto, olhando mensagem no celular, você pirou? Ai, não, me leva para o hospital, me socorre, vão lá, passam remédio de queimadura na minha perna, em faixa, maravilha. E aí, estou lá, medicada, vou lá, tem um boletim de ocorrência, fazem um boletim de ocorrência na hora, chega a polícia, fazem um boletim de ocorrência, e aí me dizem que eu tenho 6 meses para representar. E o motoqueiro foi lá no hospital me ver, perguntou se estava tudo bem, comprou toda a medicação. Aí eu falei, quer saber, não vou processar esse menino não vou representar, deixa. Ele implorou, disse que nunca mais ia fazer isso, tá tudo bem. Ótimo. Tive alta do hospital, fui para casa e novamente fui lá na rua sentar na porta de casa, ver as pessoas passando. Tapicerica é assim, a gente fica lá tomando um solzinho, conversando com a galera. Eis que passa de novo esse motoqueiro, mexendo no celular, de novo. Aí eu, fulana, eu falando, guarda o celular. Aí eu penso, quer saber? Eu vou representar sim, porque não deu uma semana, eu tô aqui passando o remédio e esse palhaço já tá de novo dirigindo de forma imprudente. Eu vou representar. Fui lá na delegacia, fui lá, falei que eu quero representar. Representei. Ótimo. Estava no prazo de 6 meses, passou só uma semana. E aí, o inquérito vai lá para o Ministério Público e o Ministério Público coloca na fila. Falou, opa, ainda tem 5 meses. Não, já representou, agora eu já não tem mais pressa. Já eu ofereço a denúncia aqui. Tudo bem. E aí, novamente veio esse motoqueiro atrás de mim e falou, Marisa, eu vi que você representou, puxa vida, me desculpa, agora eu já fiz uma promessa, já fiz um voto, que eu só vou andar com o celular dentro da mochila, não vou andar mais com o celular. Por favor, vai lá e tira a queixa. Tira a queixa não existe. Tira a representação, se retrata, tá bom. Vai lá eu na delegacia, gostaria de retirar a representação, me retratar, porque não vale a pena, a pessoa me pediu desculpa. Aí eles me falam na delegacia, ó, já foi por fórum a sua representação. Vou por fórum. Entro lá na salinha do MP, dê licença. Doutor, gostaria de me retratar dessa representação. Aí o promotor tira meu processo que está lá por último e fala, você vai se retratar? Então assina aqui, assinei, me retratei. Então, o promotor já vai mandar para promoção de arquivamento ali. Mas, antes de eu chegar em casa, eu vejo de novo esse cara passando na rua, mexendo no celular e fico brava de novo. Pergunto, posso ir lá e dizer que eu quero representar novamente? Tempo. Eu vou tomar um esporro do delegado ou do Ministério Público, né? Mas eu quero, mesmo passando esporro, saber se eu posso retratar, representar. Vocês entenderam a pergunta? Responde. Eu acho que sim. Não, sim. Não. Vamos falar assim, filha, isso aqui não é pastelaria, não, que você ficar vindo e voltando. É que eu apanhei numa questão sua sobre perempção. E no Código Civil 3 vezes desiste o processo. E no penal é 1. Por isso que eu sei. Não, aqui não é perempção. Aqui não é perempção, aqui é representação. Olha só, representação é diferente de perempção. Olha a representação aqui. Na representação, pessoal, desde que esteja no período de 6 meses, eu posso representar ainda. Olha só, eu vou tomar comida de rabo do delegado, vou tomar comida de rabo do promotor, mas posso sim, é meu direito. Eles podem brigar o tanto que for, é meu direito. Então, preste atenção. Num prazo decadencial de 6 meses, eu posso oferecer representação. Mas e retirar a representação, ou seja, retratar? Depende.
Se o promotor tiver oferecido a denúncia, aí eu já não posso mais. Mas se ele não tiver oferecido, eu posso retratar. Então, para poder... Então, nesse vai e volta aqui, eu cheguei em casa, tinha 1 semana do crime, eu vi novamente ele passeando de moto, enquanto tiver os 6 meses, eu posso oferecer a representação. Eu posso sentar em casa e falar, não, agora eu vou esperar um pouquinho. Mês que vem, se eu encontrar ele, eu vou lá e represento novamente. Então, a resposta é, para representar, estando dentro do prazo dos 6 meses, eu posso. E me retratar da representação. Se o Ministério Público já tiver proposto a ação, se ele já tiver feito a propositura da denúncia, aí eu não posso mais me retratar. Se ele não tiver feito, eu posso retratar. Vocês entenderam? São 2 prazos diferentes aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, para nós. O prazo para representação é decadencial de 6 meses, contados da data do conhecimento da autoria. Enquanto não tiver representação, não vai para o MP. Tendo representação, vai. Agora, a retratação da representação, ou seja, voltar atrás, admite retratação antes do oferecimento da denúncia. Representou, vai para o MP. Se o MP não tiver oferecido a denúncia, eu posso ir lá e voltar atrás. Retratação da retratação, enquanto houver o prazo decadencial de 6 meses, a contar da autoria do fato. É bom a gente ter cliente indeciso assim, porque cada vez que a gente vai fazer ou uma retratação ou uma representação, a gente cobra. Então, se eles quisessem retratar e representar 2 vezes por mês, né? Você pode cobrar lá uns R$600, já dá 1.200 por mês. Se a pessoa quiser ficar se retratando toda semana e representando, já é um dinheirinho, né, galera? Vocês gostam de dinheirinho, senão vocês não estão fazendo direito. Olha lá. Entendeu? Isso aqui é difícil. Beleza, beleza. Outra coisa, para a gente ir caminhando para o final da aula aqui. Na lei, olha lá, na lei Maria da Penha, existe expressa vedação à Lei 9.099. Então, prestem atenção aqui. A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, veda a aplicação da Lei 9.099 de 96. Explico. Na Lei 9.099 de 96, é uma lei criada para fazer acordo com a justiça para os crimes, né? Cuja punição cuja pena máxima é de até 2 anos, a gente consegue fazer 3 tipos de acordo com a justiça e essa pessoa não ser processada, não ser condenada. Se a pena mínima for de 1 ano, mas a máxima pode ultrapassar o tanto que for, mas a pena mínima for de 1 ano, também dá para fazer um tipo de acordo com a justiça, que é a suspensão do processo. Então, essa Lei 9.099, ela trouxe um monte de opções para nós, advogados aqui, para o réu se safar de uma condenação, desde que a pena seja baixinha, pena máxima até 2 anos, ou pena mínima de até 1 ano. Então, eu estou falando de crimes de menor potencial ofensivo, que é cuja pena máxima for de 1 ano, e crime de média potencialidade ofensiva, que a pena mínima for de 1 ano, mas a máxima pode suplantar aí os 8, 10, 20, 30 anos. O importante é olhar a pena mínima. Então, a gente tem uma gradação. Pena de menor potencial ofensivo, médio e grande potencial ofensivo. Nos crimes de grande potencial ofensivo, a gente não consegue, num primeiro momento, fazer acordo usando a Lei 9.099. Mas os casos de médio e menor potencial, a gente consegue, desde que a pessoa seja primária. Beleza, ótimo. Só que o que aconteceu? A lei é de 95.
Em 2006, veio a Lei Maria da Penha, que é a lei que vai trazer os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei, de forma expressa, ela diz o seguinte, lá no artigo 41, que não cabe usar, em caso de violência doméstica, a Lei 9.099. Então, todos os benefícios da Lei 9.099 não cabem aqui. E o que isso interessa para nós aqui no Instituto da Representação? Nos casos de lesão corporal de natureza leve, ou seja, a pessoa, por exclusão, lá no artigo 129, não foi lesão de natureza gravíssima, que vai mostrar os casos de gravíssima, não foi caso de lesão grave e não foi caso de morte, joga para lesão leve. Então, às vezes foi só um roxo, ou a pessoa teve algum problema, machucou o braço, mas em 2 semanas melhorou, é lesão leve. Ótimo. Só que, se essa lesão leve, ela é de ação penal pública condicionada à representação. E essa representação, que vamos conversar aqui, né? É um benefício para o réu quando existe representação, porque a gente viu que em 6 meses, se a vítima não representar, ele não é processado. Essa opção de representação está lá na Lei 9.099 para esses crimes. Então, caso de lesão corporal de natureza leve, a Lei 9.099 vai trazer que é por representação. Como a Lei Maria da Penha afastou a Lei 9.099, que trazia a representação, o que acontece agora? Se houver se houver lesão corporal de natureza leve no ambiente familiar contra a mulher, não cabe representação. Então, a pessoa vai ser processada normalmente. Então, olha o que eu coloquei aqui. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não vai caber a representação, não cabe. Porém, né, nos casos em que o Código Penal diz que tem representação, aí é o Código, esquece a Lei 9.099. Aí, o que acontece se a mulher quiser retratar da representação? O procedimento é mais difícil. Ela vai ter que pedir uma audiência e na frente do juiz se retratar da representação. Aí o juiz vai perguntar se ela está sendo obrigada a fazer isso, se ela está sendo coagida, e ela vai dizer se quer ou se não quer a representação. Então, nas representações, nos crimes que estão no Código Penal, para a mulher retratar-se, vejam que o da mulher é totalmente diferente. Ela precisa pedir uma audiência só para isso. Exemplo, crime de ameaça. O crime de ameaça, acho que está lá no 145 do Código Penal, e ele vai dizer que nesse caso cabe representação. E a Lei Maria da Penha vai dizer assim, quer representar? Maravilha, você representou. Mas quer tirar a representação? Quer se retratar? Só na frente do juiz para saber se você não está sendo coagida. Olha lá. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 16 da Lei Maria da Penha admite renúncia ao direito de representação, só que tem um prazo, né? Esse prazo lá no artigo 16 vai estar assim. Antes do recebimento da denúncia, antes do juiz receber a denúncia, desde que manifestada perante o juiz não tem assento, em audiência especialmente designada para a sua finalidade e ouvindo o Ministério Público. Isso daqui, pessoal, é muito importante e causa muita dúvida. Aí as dúvidas que geralmente vocês têm, vocês me perguntam. Legal, professora, mas quer dizer então que se tiver um caso de lesão corporal contra a mulher, saíram na porrada, nesse caso, se a mulher bateu no homem e ele tem o laudo, e se o homem bateu na mulher e ela tem o laudo, o tratamento é diferente?
Sim. Para o homem processar a mulher, ele precisa representar. Então, lá na delegacia de polícia, ele vai falar assim: eu quero que seja representada a Marisa, porque ela me bateu, e aí vai ter o laudo, ele vai fazer o laudo e vai sair que teve lesão corporal. Aí, falar, Marisa está representada. Ele consegue retratar da representação? Sim, desde que o Ministério Público não ofereça denúncia. Então, até o Ministério Público oferecer a denúncia, ele pode se retratar. E representar de novo, prazo de 6 meses. E eu, Marisa, que apanhei? Eu mato depois. Não, tudo bem. Que o exemplo. E se eu, Marisa, apanhei? Nem vão me perguntar se eu quero representar, porque nesse caso a ação penal é pública. A ação penal é pública. Mas e esse artigo 16 aqui, professora, que pode se representar na frente do juiz? Nos casos em que o Código Penal admite representação. O Código Penal não admite representação em lesão corporal leve. Quem admite é a Lei 9.099. E a Lei Maria da Penha afasta. Então, nem se eu quiser fazer uma audiência, pedir uma audiência para o juiz, né? Voltei lá ao ciclo da violência assim, bate, manda flores, depois bate, manda flores, né? É o ciclo da violência. Eu fui lá e reatei com a pessoa amada. Aí ele fala assim, ó, Marisa, eu me retratei da representação, agora eu quero que você se retrate da representação também. Eu consigo? Não, não consigo. O processo vai seguir, porque não cabe representação em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso de lesão corporal. Então, esqueçam. A gente vai continuar unidos, amados, porém ele sendo processado. Entenderam, galera? Então, vamos prestar atenção onde que está a representação. Se está dentro do Código Penal ou se está na Lei 9.099. Isso aqui é dificílimo, né? E por fim, para a gente terminar nossa aula, vamos falar aqui, ó, requisição do Ministro da Justiça. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. As específicas de ação penal por lesão corporal em geral são de ação pública incondicionada. Lesão grave, gravíssima, seguida de morte. É aquilo que eu falei para vocês, ó, no caso de violência contra a família, mulher. Tá. Aqui, isso aqui é para cima, isso aqui que é para baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a requisição do Ministro da Justiça aqui para a próxima aula, porque eu estou vendo aqui que eu embaralhei todos os campos aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos... Deixa eu salvar aqui, porque essa primeira parte eu vou disponibilizar para vocês. Essa aula a gente viu a parte global das ações penais, estudamos a ação penal pública e começamos a falar da ação penal pública condicionada à representação. Na próxima aula nós vamos falar de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, depois vamos falar de ação penal privada e depois vamos falar de ação penal ex delito. E acabou a matéria desse primeiro semestre. Vou enumerar para vocês o que vai cair na prova e na próxima semana a gente faz a prova. Então, marquem aí, vamos falar... Deixa eu já colocar aqui, então. E aí eu vou deixar tudo bonitinho para vocês aqui. Quem tiver dúvida, eu esclareço aqui. Então, vamos colocar aqui. Próxima aula vai ser quando? 24 mais 7, gente. 31? Tem 31 de setembro? Não. Vai ser 2. Me ajudem, de outubro? Dia 1º. Aqui, então. Isso. 2 de outubro? 1 de outubro. Não, dia 1º, um pré-quinta. Então, eu vou colocar aqui. Aula 1/10. Nós vamos falar isso aqui e vamos terminar. Deixa eu colocar aqui. Aula 1/10. Lembrar. A pessoa está ficando idosa, não lembra mais nada, né? Lembrar de fixar os pontos da prova. Aí o aluninho fala assim, professora, mas eu gostaria de estudar tudo. Estuda tudo, jovem, né? Mas eu vou fixar alguns pontos para vocês, porque o que é combinado não é caro, né? Assim?
Maravilha. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos esclarecer agora. Se não, a gente volta amanhã? Não, a gente volta na semana que vem. E eu já deixo o convite para vocês. Hoje à noite eu vou dar aula também. Amanhã de manhã. Quem quiser assistir às aulas, fiquem sempre à vontade para assistir minhas aulas. Legal? Obrigada, então, pela companhia de vocês. Me digam se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu travar a aula aqui. Cancelar aqui a aula. Qual que é essa apostila aí, Marisa? Esse aqui é processo penal.